Amora Futebol Clube. História, dedicação e futuro. David, como é que chegas aqui ao Amora como treinador deste plantel sénior? Assim, foi com base num convite que me foi encetado pelo Presidente e pelo Diretor Desportivo, ou pelo Vice-Presidente Domingos. Surgiu ali na última semana do final do campeonato, em que já haviam decidido que não iam continuar com o treinador que já estava na altura, Pedro Amora. Nem faria sentido para mim de outra maneira negociar algum tipo de inclusão ou de vinda da minha parte para o Amora, se assim não fosse, porque uma coisa que eu prezo muito são as amizades que eu fui fazer no futebol e respeito muito o Pedro. Ele proporcionou-me a possibilidade de ir jogar para o Amora o ano passado e nesse caso não fazia sentido eu chegar aqui ao Amora até sem sequer me dizer uma palavra, e isso foi algo que aconteceu. Eu assim que soube dessa situação e assim que firmei o meu compromisso com o Amora, entrei em contacto tanto com o Pedro como com o Rebos para lhes explicar a situação e para lhes dizer que não tinha sido nada arquitetado, porque isto no futebol há sempre estas situações. E foi surpreendente para ti receberes um convite, digamos, do segundo classificado do campeonato distrital? Sim, foi extremamente surpreendente, porque sinceramente eu tirei um curso no ano em que estava aqui como atleta, andei a tirar o curso de treinador. Entretanto, o ano passado fiz o estágio, tinha efetivamente a ambição de chegar a um clube sénior, porque sempre tive essa ambição e esse desejo pessoal. No entanto, não pensei que acontecesse tão cedo, tão no imediato. Fiquei feliz, fiquei extremamente contente e lisonjeado por isso. É sinal que as pessoas do Amora reconhecem em mim alguma capacidade para desenvolver um bom trabalho. No entanto, surpreendeu-me pela positiva. Depois de vários anos de atividade como jogador, vais dar início agora, portanto, à carreira de treinador no que respeita aos séniores, já que tendo em conta que ano passado orientaste a equipe de futebol jovem no Fabril. Estás preparado para este desafio? Eu penso que sim. É assim, preparado, nós acabamos por ter sempre... Isto é uma evolução constante. Há sempre situações novas e agora o papel é diferente. Uma coisa é o papel como jogador, outra coisa é o papel como treinador. Há situações que são diferentes. Passa muito pela gestão de um grupo, muita gente, serão 23, 24 jogadores que formarão um plantel, cada um uma individualidade diferente, não é fácil gerir tanta gente, mas tentarei e penso que tenho todas as competências para conseguir que isso seja possível. Foi aqui na Amora que começaste como jogador e, curiosamente, é também aqui na Amora que começas como treinador de uma equipa sénior. Isto tem algum significado especial para ti ou é apenas uma coincidência? Não, tem sem dúvida um significado especial. Eu sou um filho da Amora, cresci aqui, praticamente nasci em Lisboa, mas sempre vivi na Amora. Fui só nascer em Lisboa, por isso eu sinto-me natural da Amora. Quando alguém me pergunta de onde é que eu sou, eu digo que eu sou da Amora. E é com grande orgulho, com grande satisfação que eu, além de ter iniciado aqui a minha carreira, o meu percurso enquanto atleta, inicio agora também o percurso como treinador. Isso para mim dá-me uma satisfação e um orgulho imenso. Devido ao seu historial e às últimas classificações, portanto, o Amora é sempre um candidato à segunda divisão. É por esse objetivo que o Amora vai lutar esta época também? O Amora, pelo seu passado histórico, pela sua dimensão em termos de distrito, digamos assim, é considerado sempre um potencial candidato. Agora, tudo isto depende de uma série de fatores. Nós estamos a tentar formar uma equipa forte. Os jogadores que nós temos no plantel são todos aqueles que nós quisemos incluir no plantel, o que desde já é um ponto a meu favor e a favor do Amora. E isso deixa-me com uma confiança muito grande do trabalho que pode ser desenvolvido. No entanto, é assim, nós tentaremos imiscuir-nos na luta pelos primeiros lugares, isso é sem dúvida. Agora, declaradamente, assumir que vamos subir ou que temos essa responsabilidade de subir divisão, penso que não quero entrar muito por aí. Seremos, eventualmente, uns dos que andaremos nos primeiros lugares, isso certamente. Será um dos candidatos, certamente, não é? Sim, penso que sim. A escolha, estavas a falar, portanto, que a equipa se manteve um grande lote de jogadores, houve alguns jogadores novos também. A escolha desses atletas que foram anunciados como reforços do clube,
Foi uma escolha que te foi apresentada? Tiveste um papel nessa escolha? Como é que isso aconteceu? Não, isso foi feito um trabalho por mim e pelos meus adjuntos de levantamento de base de dados de todos os atletas deste patamar da Distrital, terceira divisão já não existe, CNS, que eventualmente poderiam interessar ao Amora. Foi feito esse levantamento dos jogadores e foram encetadas conversações. Nós decidimos prioridades em conjunto, foram decididas prioridades e todos os jogadores que estão contratados e que foram contratados pelo Amora tiveram o meu aval, foram indicados por mim e pelos meus adjuntos. Portanto, o plantel, salvo 2 ou 3 exceções, é praticamente o mesmo da época passada, não é? Isso é uma mais-valia para o Amora, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. Uma das forças que eu considero que este grupo tem é a união e a coesão do balneário. Temos um espírito extremamente forte, que vem sendo consolidado ao longo dos anos, e essa foi uma das grandes forças, na minha perspectiva, tanto da época passada como de há 2 anos. A força e a união dentro do grupo e dentro daquele balneário é muito grande. E essa transição e essa continuidade para este ano é fundamental. Em relação ao reforço, já disseste há pouco que foi escolhido pela equipa técnica, foram escolhidos pela equipa técnica. Sim. Portanto, no fundo, são reforços que dão uma certa garantia de acrescentar valor àqueles que já cá estavam, não é? Sim, exatamente. Nós os jogadores, todos os jogadores que tentámos trazer para cá, tivemos a preocupação que tivessem determinadas competências, não só futebolísticas, mas também humanas e de caráter. Porque, como eu disse há pouco, em relação à gestão do grupo, não é fácil, mas se todos os jogadores que integrarem o grupo tiverem uma personalidade forte e um caráter bem vincado, sério, é muito mais fácil. E nessa perspectiva foi isso que nós idealizamos. Por aquilo que se sabe até agora, e não é muito ainda, não é? Porque ainda não começou sequer a pré-época, mas quais são os principais adversários do Amora na corrida pelos primeiros lugares? Essencialmente, eu considero que o Fabril terá que ser sempre um potencial candidato e, eventualmente, o maior candidato que nós vamos ter na nossa série, na nossa divisão. Depois haverá sempre mais algumas equipas, nomeadamente o Alcochete, o Almada, eventualmente o próprio Comércio e Indústria, o Alfarim, que poderão eventualmente imiscuir-se nos primeiros lugares e causar alguns problemas aos principais candidatos. Em relação à pré-temporada, já está tudo definido certamente, não é? Quando é que vai começar a época para o Amora e se já há alguns jogos de preparação, assim por alto, se pode saber? Neste momento já foi feito um planeamento das primeiras 5 semanas de trabalho. Está tudo extremamente bem planeado, extremamente bem organizado. A preocupação, nós começamos dia 17 de agosto, o início dos trabalhos começam a 17 de agosto. Na primeira semana não temos qualquer tipo de jogo, porque vamos ter um grupo de trabalho alargado, porque temos algumas situações ainda para avaliar durante essa semana. E depois fizemos a marcação de um jogo de treino na quarta-feira, dia 23, salvo erro, o Pai Pires, temos outro no domingo, o Oeiras, e temos um jogo de treino na semana antes do jogo da Taça de Portugal contra os Júniores do Amora. Neste momento os treinos que temos marcados são estes. David, estavas a dizer que ainda havia algumas situações para rever. Neste momento o plantel, ao que se sabe, tem 12 jogadores que continuam, foram anunciados pelo menos mais 9 reforços e alguns júniores. O que é que pode caber ou não caber ainda neste plantel? Assim, nós temos ainda algumas situações, nomeadamente dos júniores que sobem da equipa de júniores do último ano, que temos que avaliar ainda, porque, sinceramente, eu não conheço muito bem o potencial desses jogadores e gostava de avaliar para saber quais deles ainda podem ficar no plantel. E temos um treino agendado para o dia 15 de agosto para fazer uma espécie de captação, porque, como nós sabemos, há sempre muito jogador que acaba por não ter colocação e pode surgir aí uma oportunidade para alguém integrar o plantel do Amora, e pode ser uma oportunidade para nós garantirmos a aquisição de algum reforço ou de algum jogador que seja realmente uma mais-valia para nós finalizarmos o nosso plantel. É equilibrável com um plantel, com uma equipa que quer tentar estar nos primeiros lugares, eventualmente subir de divisão,
haver um trabalho também com os escalões de formação, nomeadamente com os júniores, ao longo da época? Ou isso? Uma das situações que eu tentei implementar e que eu penso que faz todo o sentido é haver um acompanhamento semanal do plantel de júniores do Amora. Neste sentido, uma das preocupações que eu mostrei ao vice-presidente do Domingos numa das reuniões que nós tivemos é que todas as semanas sejam integrados 2 a 3 júniores na semana de trabalho dos séniores, para que haja uma maior aproximação da equipa de júniores com a equipa de séniores, um maior conhecimento do treinador ou da equipa técnica dos séniores relativamente aos júniores, e para que no ano seguinte, quando for feita a transição, não seja uma transição tão abrupta e tão brusca, porque a transição de júnior-sénior nunca é fácil para nenhum atleta. Por muito que se possa exigir, temos que fazer uma integração dos júniores, temos que fazer um aproveitamento das camadas jovens, a transição é sempre muito complicada e perdem-se muitos atletas aí, porque não é fácil essa transição. E se for feita gradualmente, semanalmente, durante um ano inteiro, torna-se muito mais fácil no ano seguinte eles terem capacidade e terem condições para integrar um plantel sénior e ser-lhes suavizada essa transição. As condições de trabalho que conheces atualmente do Amora, em termos de infraestruturas, de pessoas, estão dentro daquilo que era expectável para ti, até porque jogaste cá há relativamente pouco tempo, estão a ser melhoradas? Que entendimento é que tens das condições que tens para trabalhar? Eu considero que a principal preocupação que eu tenho, nomeadamente, é o relevado, essencialmente no inverno, porque sendo um relevado natural, quando começar a época do inverno, é um campo que já tem muitos anos, esta relva já tem muitos anos e deteriora-se muito rapidamente, porque já tem alguma dificuldade de recuperação, ou seja, sente sempre muitas vezes pisado, começa a ficar enlameado. É alguma das preocupações que eu tenho e têm sido faladas algumas alternativas com a direção nesse sentido. Para melhorar também um bocadinho da organização da estrutura, porque um dos segredos das grandes equipas e dos objetivos que se querem atingir é também a organização. O fruto do sucesso passa sempre por uma boa organização, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. Nesse sentido, eu falei com a direção e propus a inclusão de um elemento como diretor técnico. Já foi escolhido por mim, é uma pessoa da minha confiança, que nos vem dar essa mais-valia e esse apoio, nomeadamente na gestão organizacional do Departamento de Futebol Sénior. A equipa técnica que começa dentro de dias a trabalhar contigo, quem é? A equipa técnica é formada pelo Pedro Luciano, que já pertencia ao passado, ao Amora. É o Filipe António, como treinador de guarda-redes. Chegou a ser treinador do Ventela, e eu convidei-o para ser treinador de guarda-redes da minha equipa técnica. E é o David Canilho, que pertence à formação do Amora, que vai trabalhar numa perspectiva de observação e análise de adversários. Eu creio que o essencial, no fundo, está dito, não é? Se calhar uma mensagem para os associados e simpatizantes do Amora. O que é que prometes nesta altura? Sim, o que eu prometo é dedicação máxima ao Amora, com o objetivo de ganhar todas as semanas, independentemente do adversário que encontrarmos. Vamos trabalhar todas as semanas com o objetivo de alcançar objetivos que dignifiquem e que elevem ainda mais a história do Amora. Ok.